Vamos dar continuidade então à nossa disciplina de estatística. Hoje nós vamos ainda continuar falando sobre tabela de distribuição de frequências. Vamos falar um pouquinho mais sobre outras frequências que vão aparecer na nossa tabela. Então vamos acompanhar o que nós temos aqui. Na semana passada, na aula passada, nós já vimos que quem são os elementos de uma tabela, né? A amplitude da amostra, limite superior, limite inferior e todos aqueles elementos todos que foram listados na aula passada. E outra coisa que nós vimos na semana passada foi como montar as classes de uma tabela, que é aquela coluna que fica do lado esquerdo da nossa tabela, né? De quanto até quanto, com aqueles 5 passos todos, como que a gente monta aquelas classes de uma tabela. Então, se tem alguma dúvida sobre esses itens, sugiro que você volte naquele vídeo da aula passada para tirar suas dúvidas lá. Tá bom? Então, como eu já falei agora há pouco, hoje nós vamos falar sobre tipos de frequência. Na semana passada a gente falou sobre mas não é só uma frequência que existe na tabela. Vamos ver o que tem aqui pra gente. Uma tabela de distribuição de frequências é composta por 4 colunas de frequências. São elas. A primeira delas é a frequência absoluta. A frequência absoluta está ali, a gente representa por FA. É o número de repetições de um valor individual ou de uma classe de valores da variável. Veja aqui, eu peguei aquela mesma tabelinha que a gente usou na semana passada. Deixa eu pegar uma caneta aqui. Aquela tabelinha que a gente usou na semana passada. E só troquei. Na semana passada a gente chamou simplesmente de frequência. Agora, como nós teremos outras frequências, eu estou dando o nome correto, que é a frequência absoluta. Né? E lembrando que esses valores aqui são resultado da contagem lá do nosso rol, de quantos valores do rol estão nessa classe. Então, na classe do 160 ao 164, eu tenho 4 números no rol. De 164 a 168, 9 valores. E assim sucessivamente, até chegar na última lá, onde diz que de 180 a 184, eu tenho 3 valores no rol. Lembrando também, quando eu monto a frequência absoluta e faço o somatório dos valores da frequência absoluta, ou seja, o total desses valores, tem sempre que ser igual à quantidade de dados que eu tenho no rol. Então, no rol deste exemplo aqui, eu tinha 40 dados. Portanto, a frequência absoluta tem que ser 40. Então, uma sugestão que eu te dou, monte a frequência absoluta. Depois que você montar a frequência absoluta, some e verifique se o total é justamente o total que está lá no teu rol. Beleza? Tá, então vamos aqui agora para nova frequência. Mais uma frequência que vai estar na nossa tabela a partir de agora. A frequência relativa, FR. O que é a frequência relativa? Veja aqui, representa a proporção de observações de uma classe em relação ao número total de observações. Então é uma parte do valor das observações comparado com o total desses dados. Né? Para calcular a frequência relativa, basta dividir a frequência absoluta da classe pelo número total de dados. Ou seja, nós vamos ter esta formulazinha aqui, Anote essa fórmula porque a gente vai usar bastante ela na sequência. Frequência relativa é igual a frequência absoluta dividido pelo total. E tem esse vezes 100 entre parênteses aqui. O que significa esse vezes 100 entre parênteses? Significa o seguinte. A frequência relativa, a gente sempre vai representar ela na tabela usando porcentagem. Tá? Sempre se envolver na sequência ali, sempre vai representar um valor em porcentagem. Se eu fizer esse cálculo na minha calculadora, da frequência absoluta dividido pelo total, na calculadora, ou seja, fazendo à mão, eu preciso multiplicar por 100 para que a minha calculadora me mostre qual é a porcentagem que eu vou colocar na minha tabela. Se eu estiver fazendo esse cálculo no Excel, por exemplo, eu posso programar o Excel para que o próprio Excel me dê o resultado em porcentagem. Se eu fizer isso, eu não preciso fazer essa multiplicação por 100. Tá? Então, se você quiser fazer uma observação na tua fórmula, que fazendo à mão eu multiplico por 100 e fazendo no computador eu não multiplico por 100, a gente usa outro recurso do computador, é válido. Tá? Mas anote a fórmula que a gente vai usar ela bastante na sequência ainda hoje. Aí, veja comigo. A soma das frequências relativas de uma tabela é sempre igual a 100%. Vamos ver isso aqui agora na tabela. Pegue uma calculadora aí para a gente fazer o teste dos nossos cálculos aqui. Então, as classes a gente já falou o que é, frequência absoluta a gente já falou o que é, agora vamos na frequência relativa. De onde que surgiu esse 10% aqui na nossa primeira classe?
Esse 10% surgiu a partir desta fórmula aqui, aplicado nos valores que eu tenho da frequência absoluta. Então veja, a frequência absoluta na primeira classe é 4. O total é 40. Então, segundo a minha fórmula, é a frequência absoluta dividido pelo total. Então, frequência absoluta 4 dividido pelo total 40 vezes 100, eu tenho o 10%. Faz na calculadora que você vai confirmar o que eu estou falando. Segundo, 9 dividido por 40 vezes 100 é o 22,5% que está aqui. Tá? Próximo, 11 dividido por 40 vezes 100 é o 27,5% que está aqui. 8 dividido por 40 vezes 100 é o 20% que está aqui. 5 dividido por 40 vezes 100 é o 12,5%. E por fim o 3 dividido por 40 vezes o 100 é o 7,5% que está aqui. Perceba uma coisa, todos eles têm o símbolo da porcentagem, isso é obrigatório, tem que ter o símbolo da porcentagem dele. E nós vamos padronizar que a gente vai usar pelo menos, sempre, pelo menos uma casa decimal. Então nesse caso aqui, ó, todos eles. Ah, mas o 10 apareceu na calculadora, aqui não tem casa decimal, é 10 exato o resultado a partir da multiplicação pelo 100. Mas na tabela a gente segue um padrão de pelo menos uma casa decimal para todos os valores de frequência relativa. Tá? Então 10,0, 22,5 e assim por diante, e também todos acompanhados do símbolo da porcentagem no final dele. Ok? Como disse nessa frase aqui de cima, ó, a soma da frequência relativa é sempre 100%. Então você vai calcular todas as frequências relativas. Depois você soma todas elas aqui e o total tem que bater com 100%. Não é que é próximo, não é 95, não é 107, é 100% cravado. Se não deu 100%, verifique que algum cálculo que você fez não está certo. Tá bom? Próximo tipo de frequência. Frequência absoluta acumulada. FAA. Está aqui. O que é a frequência absoluta acumulada? É a soma das frequências absolutas da classe com as frequências absolutas das classes anteriores. Quando a gente quer saber quantas observações, quantos dados, qual é a contagem que existe até uma determinada classe, a gente usa a frequência absoluta acumulada. Tá? Então veja assim, ó, acumulado, esse nome de frequência absoluta acumulado, representa assim de adicionar, acrescentar, juntar todos os elementos que eu tenho até aquela classe. Tá? Por isso a minha tabela vai ficar desse jeito aqui, ó. Minha frequência absoluta acumulada, nossa próxima nova coluna aqui, né? Então eu vou acumulando os valores até eu chegar na minha última linha da classe. Como é que eu faço isso? Deixa eu pegar uma caneta para riscar aqui, peraí. Ó, eu vou trabalhar com a frequência absoluta na frequência absoluta acumulada. Então eu vou ligar os dados dessas duas colunas agora aqui. Se eu estou acumulando, eu tenho que ir juntando sempre com o valor de cima. Né? No nosso caso aqui, a gente começa o seguinte. O 4 eu repito da frequência absoluta para a frequência absoluta acumulada. Né? Eu não tenho o que acumular, não tem nenhum valor acima dele. Né? Então, por isso é só o 4. Aí, este 13 aqui, de onde surgiu? Esse 13 surgiu da soma do 4 de cima com o 9 da linha dele lá do outro lado na frequência absoluta. Então, o 9 mais o 4 virou esse 13 que está aqui. Tá? A lógica é sempre essa. Eu vou pegar o valor de cima, no caso é o 13, vou somar o valor da linha, no caso o 11, e o resultado vai dar esse 24 na minha terceira classe. Certo? Então eu estou acumulando, juntando com o de cima. No próximo aqui no 32, de onde surgiu esse 32? É a soma do 24, que é o valor de cima, com o 8, que é o valor da linha. Então, 24 mais o 8 resultou nesse 32. Mesma coisa o 37. 37 é o 32 aqui de cima, somado ao 5 da linha dele. 32 mais 5 é o 37 que está aqui. E o último, que é o 40, que surgiu do 37, somado ao 3, que totalizou este 40 que está aqui. Perceba duas coisas agora para a gente finalizar essa coluna da frequência absoluta acumulada. Primeira coisa, esse último valor aqui, o valor da última classe, tem que ser exatamente igual ao total da frequência absoluta. Se não deu o mesmo resultado aqui, alguma coisa deu errado na montagem da tua frequência absoluta acumulada.
tá? O valor da última classe da frequência absoluta acumulada deve ser igual ao total da frequência absoluta, lá da segunda coluna da nossa tabela. Essa é a primeira observação. E a segunda observação é, nós não temos um total, veja aqui, eu coloquei um tracinho aqui na linha do total da frequência absoluta acumulada, porque eu não costumo somar esses valores, porque eles já são uma soma. Né? A gente já falou agora há pouco, acumulada quer dizer eu estou somando esses valores. Então, se eu somar de novo, eu vou ter uma repetição de soma ali que não faz sentido matemático para mim fazer essa soma. Tá? Então, por isso aqui a gente coloca um traço, ou às vezes a gente pinta. No Excel, normalmente a gente preenche essa célulazinha aqui com uma cor mais escura, com cinza ou com preto, para indicar que ali não tem algum valor numérico. Beleza? Então, vamos seguir para a próxima frequência. Agora, a frequência relativa acumulada, FRA. Ela é prima da frequência absoluta acumulada. Veja por quê. É a soma da frequência relativa da classe com as frequências relativas das classes anteriores. A lógica do negócio é a mesma, só que agora, ao invés de usar a frequência absoluta, eu vou usar a frequência relativa com a frequência ligando com a frequência relativa acumulada. Ó, essas duas colunas aqui que eu vou fazer a relação. A lógica para montar a frequência relativa acumulada é a mesma da frequência absoluta acumulada. Veja aqui comigo. Ó. O primeiro valor eu repeti, 10%. Esse 32% aqui surgiu da soma do 10% aqui de cima e o 22,5% daquela linha. Ok? Esse 60% de onde que surgiu? Surgiu do 32,5%, 32,5% aqui, somado ao 27,5% da frequência relativa. Veja, frequência relativa é porcentagem somado com porcentagem. Né? Frequência relativa com a frequência relativa. Depois, o 80% é o resultado da soma dos 60% com o 20% ali. Né? Somei esses dois valores, obtive esse 80%. E assim sucessivamente. O 80 somado ao 12,5 resultou ao 92,5%. E o 92,5% somado ao 7,5% fechou o 100%. Tá? E as observações que a gente fez sobre a absoluta acumulada é a mesma coisa agora. Ó. 100% aqui tem que ser igual ao 100% lá. A última classe da frequência relativa acumulada sempre vai dar 100%, porque a frequência relativa sempre totaliza em 100%. Né? E a mesma coisa que antes, aqui não tem o valor, então eu coloquei essa barrinha para indicar que não tem total na frequência relativa acumulada. Beleza, pessoal? Então nós temos essas 4 frequências para colocar na nossa tabela de distribuição de frequências. Frequência absoluta, frequência relativa, frequência absoluta acumulada e frequência relativa acumulada. Vamos ver um exemplo agora, para ver como a gente vai aplicar tudo isso, montar uma tabela completa agora de distribuição de frequências. Está aqui, ó. Exemplo. A seguir são apresentados os dados de uma pesquisa realizada com 50 pessoas que frequentam uma academia, sobre sua massa corporal em quilogramas. Construa a tabela de distribuição de frequências usando esses dados. Então a ideia aqui é a seguinte, uma academia qualquer, foi pego lá 50 pessoas que frequentam aquela academia, foram colocadas na balança lá para ver qual é a massa dessa galera toda e foi feita essa listagem de valores ali. E o meu objetivo é montar agora uma tabela com as 4 colunas de frequência de todos esses dados, desses 50 dados que foi apresentado para a gente aqui. Qual é a primeira coisa que a gente faz, então, na hora de montar uma tabela de distribuição de frequência? Primeira coisa, a gente vai fazer o rol. Estou seguindo aqueles passos que a gente já viu na semana passada. Então, o primeiro passo é o rol. Está aqui o nosso rol. Já adiantei, já montei ele para nós aqui. Uma pergunta que me fizeram semana passada, algumas vezes, é sobre a repetição de valores. Professor, mas quando eu tenho valores iguais, eu preciso repetir esses valores no meu rol? Precisa repetir esses valores no rol. Tá? Perceba, ó, todos esses valores, tem até mais alguns que eu não estou pegando todos ali, mas todos eles estão se repetindo. A quantidade de números no rol é exatamente a mesma de quantidade de números dos dados brutos, da lista aqui de cima.
né? Aqui em cima eu tenho 50 números. Aqui no hall eu também tenho que ter os mesmos 50 números, só que agora eles estão organizados. Tá? Agora eles foram colocados em ordem. Beleza? Tá, a partir do hall, só vou pedir que você anote ali, ó. O menor valor do hall é 49 e o maior valor do hall é 51. O que mais a gente precisa saber? Que tem 50 dados nessa nossa tabela, né? Nessa nossa lista de valores, para a gente poder ver o que vem na sequência. Vamos lá. Segundo passo, quantidade de classes. Para eu determinar a quantidade de classes, eu uso essa tabelinha que é a regra de Sturges, né? A regra de Sturges diz que você tem que ver aqui na primeira coluna, na coluna da esquerda, qual é a quantidade de dados, o número de dados que tem na tua pesquisa, para determinar quantas classes nós vamos ter na nossa tabela. No nosso caso, nós temos 50 dados. 50 dados está no intervalo entre 47 e 90. Portanto, o número de classes que a gente vai ter nessa nossa tabela do exemplo vão ser 7. 7 classes a partir da nossa regra de Sturges que está aí na tela. Ok? Terceiro passo, já sei que o K é 7, agora eu preciso determinar o AA. A AA é a amplitude da amostra. A amplitude da amostra é o maior valor do hall menos o menor valor do hall, ou seja, 101 menos o 49, eu tenho que a minha amplitude de amostra, meu AA, vale 52. Fechei o meu terceiro passo. Vou para o quarto passo. O quarto passo é o intervalo de classe, de quanto até quanto nós vamos trabalhar dentro da nossa tabela, é o H. Né? O H é sempre o valor maior, que é a divisão entre o AA pelo K. Nosso AA vale 52, nosso K vale 7. Então 52 dividido por 7, faz na calculadora. Você vai ver que vai dar 7,4285, tal. Vai ser um número infinito, enfim, na nossa calculadora. Como eu quero um valor maior que esse, eu vou considerar que o nosso H é igual a 8. Tá ali. Beleza? Então eu já tenho as informações que eu preciso, já posso começar a montar as classes para montar a nossa tabela toda. Nossa tabela toda, então ela vai ter esta estrutura. É como se fosse o esqueleto aqui da resposta do nosso exercício da tabela de distribuição de frequências. Né? Aqui, as classes, com aquelas regras que a gente viu na semana passada. Né? Então eu começo com o menor valor do hall, vou somando o H em cada um deles, enfim, para montar todas essas 7 classes, que é a quantidade que o K indicou para a gente ali. Né? Aí, vou para a frequência absoluta. Vou contar quantos valores eu tenho em cada intervalo de classe que eu tenho ali. Né? Eu vou lá no hall, vou contar quantos valores eu tenho entre 49 e 57, 57 e 65, e assim por diante, e vou obter essa coluna de valores ali. Ó. Então, 5 no primeiro intervalo, 8 no segundo, 8 de novo no terceiro, coincidência, 11 no quarto e assim por diante. E isso tem que totalizar, a gente já falou isso, os 50. Né? Essa é a frequência absoluta, bem simples, que é a contagem a partir do hall. Aí vamos começar a ver a frequência relativa. A frequência relativa é aquela fórmula que a gente já falou. Frequência absoluta dividida pelo total vezes o 100. Então eu vou pegar o 5, dividir pelo 50, multiplicar pelo 100 e vou achar que a frequência relativa correspondente a ele é 10%. Tá? Mesma coisa no próximo. 8 dividido pelo 50 vezes o 100 vai totalizar 16%. Ok? Se é 8 de novo, o valor repete a mesma conta, mesma coisa, né? O próximo, 11 dividido por 50 vezes 100, 22%. 10 dividido por 50 vezes 100, 20%. 7 dividido por 50 vezes 100, 14%. E 1 dividido por 50 vezes 100, 2%. Tá? Então você vai fazer isso tudo na calculadora, fazendo o cálculo para cada um desses valores da frequência relativa. Perceba, eu coloquei uma casa decimal em todos os valores da frequência relativa, isso a gente vai adotar como regra, pelo menos uma casa decimal sempre na frequência relativa. Né? Depois que eu fizer todos esses cálculos, eu vou somar os valores todos aqui da minha frequência relativa. Então, eu vou fazer uma soma dessa galera toda aqui e o resultado tem que ser 100%. Tá? Então, eu somei e bateu o 100% que está ali. Então, eu fechei a coluna da frequência relativa. Agora, eu vou para a frequência absoluta acumulada. A frequência absoluta acumulada começa com a repetição
do valor da frequência absoluta, do primeiro valor. Então eu vou pegar esse 5 de lá e jogar para cá deste jeito. Tá lá. Agora, como é que eu vou colocar o valor embaixo do 5? Aqui eu vou pegar o 5 e vou somar com o 8. 5 mais o 8 vai totalizar o 13, que é a frequência absoluta da segunda classe. A frequência absoluta acumulada da segunda classe. O próximo, como é que vai ser? Eu vou pegar o 13 e somar com o outro 8 que eu tenho aqui. 13 mais 8 vai dar um total de 21, frequência absoluta acumulada dessa terceira classe. E assim por diante. 21 com 11, 32. 32 com o 10, 42. 42 com o 7, 49. 49 mais 1, 50. Né? Então assim eu fechei frequência absoluta acumulada. E como a gente já falou antes, não existe total. E também o que a gente já falou antes também, né, que esses valores têm que repetir. A última linha da frequência absoluta acumulada deve ser igual ao total da frequência absoluta. Então tá, já está conferida a minha frequência absoluta acumulada. Agora eu vou para a frequência relativa acumulada. Na frequência relativa acumulada, a gente já falou também, é a lógica da frequência absoluta acumulada. Começo repetindo 10% para cá, tá lá, 10% na primeira linha, primeira classe da nossa tabela. Vou pegar 10%, somar com o 16%, segunda classe, 26%. 26% somado ao 16%, 42%. 42% somado ao 22%, 64%. 64% somado ao 20%, 84%. 84% somado ao 14%, 98%. E por fim, 98% somado ao 2%, obviamente, 100% não tem total, e o 100% é o mesmo valor do total da frequência relativa. Certo? A tabela deste jeito é a resposta do nosso exercício. Ah, outra coisa que me perguntaram na semana passada. Professor, tem que ser linha reta deste jeito? Essas linhas aqui que tem na tabela tem que ser linha reta? Tem que ser linha reta. Obviamente estou fazendo o mouse aqui só para destacar, só para mostrar para vocês do que eu estou falando. Alguns inclusive me entregaram trabalho lá, colocando cobrinha, risquinho, não sei que tipo lá, umas coisas diferentes. Não é isso. A gente precisa colocar sempre reto, tá? Linhas retas dessa maneira, como está aí, tá? Linhas retas é o que compõe a nossa tabela. Ela não é fechada nas laterais, ela tem as linhas horizontais só em cima, no cabeçalho, e embaixo na linha do total, e linhas verticais têm divisão das colunas, mas não são fechadas nas laterais, nem na esquerda e nem na direita. Beleza, pessoal? Então pega tudo isso que a gente acabou de falar neste vídeo e faz a atividade proposta para hoje, uns exercícios todos baseados nessa distribuição de frequência, dessas frequências que a gente viu hoje. Beleza? Valeu e até mais.